1, a partir do versículo 17. Aqueles irmãos que nos acompanham nos seus lares, por favor, abram a Bíblia de vocês. 1 Pedro 1, 17 em diante. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, que de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Amém? Levanta a sua mão direita o mais alto que você puder, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Que esta palavra, Pai querido, sirva, Senhor, de refrigério para a nossa alma. Que esta palavra, Pai, sirva de direção para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a vencer todas as adversidades, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite é Cansados da Palavra. Como introdução, eu quero ler com vocês lá em Provérbios, no capítulo 8, no versículo 33, que diz assim: ouvi a correção, não a rejeiteis, sede sábios. Quando você escuta a instrução, quando você ouve a correção e você fala assim: olha, pode falar que eu te escuto. Tinha até um programa de TV que tinha esse slogan: fala que eu te escuto. Só que hoje nós temos enfrentado uma dificuldade em ouvir. Preste atenção, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca para falar. Então a ideia que está descrita na palavra de Deus é que nós devemos ouvir mais, é que nós devemos deixar essa palavra entrar em nós, a correção entrar em nós, a explicação das coisas que entraram em nós. Porém, nós observamos que as pessoas preferem dar opinião a ouvir opinião. As pessoas preferem um contraditório ao invés
sei tudo o que você vai me dizer. Eu já sei tudo o que você vai me falar. Eu não preciso ouvir nada. Essa rejeição às palavras tem afetado aquelas pessoas que estão na presença de Deus. Muitas pessoas que estão na presença de Deus também têm a mesma reação em relação à palavra de Deus. Elas chegam no ponto que elas dizem assim: eu estou cansado de ouvir, eu estou cansado de ouvir a palavra de Deus, eu estou cansado de ouvir essas canções que falam de Deus, eu estou cansado. E aí elas querem parar. Esse cansaço de ouvir as outras pessoas vem de uma espécie assim, de uma prepotência, onde a pessoa acha que o que ela já sabe é o suficiente, onde ela acha que o que ela já sabe já basta. Mas preste atenção numa coisa: nós precisamos aprender sempre. Nenhum de nós aqui sabe tudo. Então, se em algum momento você fala assim: olha, eu não quero ouvir, reveja isso. Porque quando você está ouvindo, você está aprendendo. Quando você está prestando atenção, você está crescendo para dentro. Porque você está pensando no que a pessoa está te falando. Você está meditando na palavra, e a palavra vai produzir o fruto do Espírito na sua vida. Então ouvir, irmão, é importante. Ouvir é algo que nós não podemos deixar. Principalmente deixar de ouvir a palavra. Vou dar exemplo prático. Aconteceu com Jesus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60 em diante. Nós vamos ver aqui que as pessoas também se cansaram da mensagem de Jesus. João capítulo 6, versículo 60 em diante, diz assim: muitos, pois, de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de o entregar, e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Neste dia aqui que Jesus pregou sobre algo espiritual, falando que o corpo dele simbolizava um pão e que ele era o pão vivo que desceu do céu, aquelas pessoas não aceitaram a sua pregação, porque elas queriam uma pregação prática. Elas queriam que Jesus multiplicasse de novo os pães e peixes, e elas foram para aquele lugar esperando ver de Jesus um sinal. Elas foram para aquele lugar esperando ver de Jesus um milagre, mas Jesus só queria pregar naquele dia. Ele não estava operando milagre. O que aconteceu? Muitos foram embora. Eles disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Muitas vezes, irmãos, acontece isso, não só no tempo de Jesus, mas também nos dias de hoje. As pessoas, elas estão reservando o tempo delas para outras atividades. Elas estão reservando o tempo delas para fazer outras coisas. Elas não querem ouvir a palavra de Deus. Elas não querem ler a palavra de Deus. Elas não querem orar. Elas não querem estar no altar de Deus. Então, irmãos, nós que estamos na presença de Deus, precisamos manter o nosso foco em ouvir a palavra de Deus, mesmo
de ser anunciada. Irmãos, se vocês derem lugar a Deus através da palavra, vocês estão fazendo a coisa certa. Mas se vocês virarem as costas para a palavra de Deus e começarem a ouvir o que as pessoas estão falando por aí, então você perdeu a direção. E as pessoas que estão cansadas da Bíblia, que estão cansadas das canções da palavra de Deus, que estão cansadas de ouvir a palavra de Deus, elas já perderam o rumo da salvação. Elas já foram para outro caminho. Avalie na sua vida se você está com aquela multidão. Irmãos, olha o que Jesus diz. Ele falou: as minhas palavras são espírito e vida. À medida que você vai ouvindo a palavra de Deus, você vai recebendo vida eterna. À medida que você vai pensando na palavra de Deus, você vai recebendo vida eterna. À medida que você vai se distanciando, que você não quer mais ouvir a palavra de Deus, que você não quer estar mais na presença de Deus, sabe o que vai acontecendo? Você vai perdendo a fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você não escuta a palavra de Deus, a sua fé vai diminuindo, a sua fé vai acabando, porque você só começa a ouvir notícias ruins. Você só começa a ouvir dizendo que você pode tudo, que você pode fazer o que você quiser, que o seu corpo é seu, que as regras são suas. Irmãos, existe uma pregação do inimigo que fala: meu corpo, minhas regras. Essas pessoas que falam isso, elas dizem o seguinte, que se estiver bom para ela, ela pode fazer o que ela quiser do corpo dela. E não é assim que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus, ela nos dá limites. Tem coisas que eu posso fazer com o meu corpo, e segundo a palavra de Deus, tem coisas que eu não posso fazer com o meu corpo. Tem coisas que eu posso falar e tem coisas que eu não posso falar. Por exemplo, a Bíblia diz que nós não podemos mentir. Então eu posso falar? Posso, mas eu não posso falar mentiras. É a Bíblia que diz. Eu não posso dar um falso testemunho. Eu não posso dizer que vi uma coisa se eu não vi. Eu posso falar? Posso, mas eu tenho limite na minha fala. Eu não posso falar mentira. Veja como são as coisas. Outro exemplo: eu não posso desonrar a Deus. Eu não posso falar mal de Deus. Isso é pecado, é abominação. Quando eu me levanto contra Deus. O que é isso, irmão? Orientação bíblica. Se você for meditar na palavra de Deus, você vai saber aquilo que você pode fazer e aquilo que você não pode. Se você deixa a palavra de Deus, é como se você pudesse fazer qualquer coisa. É como se você pudesse fazer suas próprias regras. E é aqui que mora o grande problema, onde as pessoas começam a viver segundo aquilo que elas acham, segundo aquilo que elas querem, e aí elas se distanciam do propósito de Deus para as suas vidas. Tem um outro exemplo aqui, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. É um rapaz, capítulo 20. Olha o que aconteceu com ele quando ele estava ouvindo a palavra. Atos capítulo 20, nós vamos ler o versículo 7 em diante. No primeiro dia da semana, igual hoje é domingo, ajuntaram-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, na segunda-feira, falava com eles, e alargou-se a palavra até a meia-noite. Já pensou? Ele falou até a meia-noite, muito, né? Ai, meu Deus, se a pessoa, você ouviu a pessoa até a meia-noite? Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. Assim partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Irmãos, o jovem Eutico, ele ficou tão cansado ouvindo a palavra, ele dormiu e
do alto de uma janela e morreu. E o apóstolo Paulo foi lá e levantou ele e ressuscitou ele. Irmãos, olha o perigo de quem dorme, de quem está cansado de ouvir a palavra de Deus, de quem está cansado de estar na presença de Deus, de quem está cansado de fazer as coisas para Deus. Preste atenção no que eu vou te falar. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, eles correrão e não se cansarão, eles caminharão e não se fatigarão. A sua força está no poder de Deus. A palavra de Deus é tão poderosa que Deus, ele criou tudo que você vê pela sua palavra. Você compreende que quando eu falo da palavra de Deus, eu não estou falando da palavra do pastor, eu não estou falando da palavra da pessoa A, B ou C, eu estou falando da palavra do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu não estou pedindo para você ouvir a palavra do A, B ou C, eu estou pedindo para você dar ouvidos à palavra de Deus, eu estou pedindo para você gastar tempo com a palavra de Deus, eu estou pedindo para você não ficar cansado da palavra de Deus, mas para você dar lugar à palavra de Deus na sua vida. São muitos anos, irmãos, lendo a Bíblia. São muitos anos que você lê a Bíblia. São muitos anos que você está na presença de Deus. Ou você que chegou há alguns meses, tem já tempo também. Talvez você está aqui há pouco tempo. Sabe, é muito tempo lendo, mas tem um detalhe nessa palavra. Ela fala sobre si mesma, que ela se renova a cada manhã. Então cada dia ela é nova na minha vida. Cada dia a palavra de Deus é nova na sua vida. Então você não está lendo algo repetido, você está lendo algo que se faz novo em você. É isso, irmãos, que nós precisamos compreender hoje. Agora eu quero que você entenda que nós precisamos permanecer na palavra. Vamos voltar para Provérbios, onde nós vamos entender por quê. Provérbios, no capítulo 1, aqui no versículo 23, diz assim: convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Quando você se converte à repreensão de Deus, à palavra de Deus, e você conserta o seu caminho, e você muda a direção segundo a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor é derramado sobre a sua vida, e Ele fala para você as palavras dEle. É assim, irmãos, que nós somos alimentados, é assim que nós nos mantemos firmes, através desta palavra. Aqui mesmo em Provérbios capítulo 5, versículo 7, diz assim: agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Hoje, irmãos, nós como filhos de Deus, nós temos que dar ouvidos à palavra de Deus, as palavras da boca de Deus. A palavra de Deus diz que nós não vivemos só de pão, mas nós vivemos de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmão, esta palavra, a Bíblia Sagrada, é o nosso alimento. Quando você lê a palavra, quando você ouve a palavra, quando você busca a palavra de Deus, você está crescendo, você está se fortalecendo, você está se mantendo firme. Se você deixar de se alimentar no seu corpo, você vai enfraquecendo, você vai tendo tontura, cansaço, desmaio, porque o seu corpo precisa de alimento, assim é o seu espírito. Muitas pessoas estão fracas, irmãos, porque não conseguem ler mais a Bíblia. Muitas pessoas estão fracas porque não conseguem mais ouvir a palavra de Deus, porque elas ficam cansadas, porque elas ficam fatigadas. Mas se você der ouvidos à palavra, essa palavra te traz vida eterna. E é isso que você precisa compreender. O que Jesus oferece para quem guardar a sua palavra? Evangelho de João, capítulo 8,
versículo 51. Veja o que Jesus Cristo diz. João 8, 51. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Se você guardar as palavras de Jesus, você nunca verá a morte. Mas pastor, todo mundo vai morrer, mas você não verá a morte. Por quê? Você vai passar desse corpo para a vida eterna. É isso que o Senhor Jesus disse. Olha o poder dessa palavra. Ele disse em verdade, ele falou, é certeza que eu estou falando para vocês, se alguém guardar a minha palavra. Irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos guardar a palavra de Deus. A Bíblia diz, a tua palavra escondi no meu coração, escondi para eu não pecar contra ti. A palavra ela precisa estar dentro de mim. A palavra de Deus precisa estar dentro de você. Hoje, irmão, é um dia onde você está recebendo e você está ficando cheio da palavra, porque você está ouvindo, ó, cada versículo que eu estou lendo, cada palavra que eu estou lendo aqui está enchendo a sua vida, está enchendo o seu espírito, está te dando convicção, está te dando fé. João 15, 7. Preste atenção. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Veja, se as minhas palavras. Por que palavras, irmãos? Porque muitas vezes as pessoas desprezam a palavra. Elas desprezam o ensinamento. Elas não param, como eu disse no início, para ouvir. É por isso que o importante é o que você está fazendo agora. Você está parado ouvindo a palavra. Veja a importância da palavra, a importância que Deus dá à sua palavra. Quando Deus chegou para o homem, ele deu a seguinte palavra para ele: de todas as árvores do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Foi a palavra de Deus. E o homem desobedeceu a palavra de Deus. O que aconteceu? O homem caiu. O homem passou a sofrer. Irmão, se nós não conhecemos a palavra, nós estamos em desobediência a Deus. Se nós conhecemos a palavra e não praticamos a palavra, nós também estamos em desobediência a Deus. Então, irmão, quanto mais você conhece a palavra, mais obediente à palavra você fica. Quanto mais você lê a Bíblia, mais servo de Deus você fica. Quanto mais você ora ao Senhor a palavra dele, você, Senhor, a tua palavra diz, mais em conformidade com Deus você fica. À medida do tempo que você vai lendo a Bíblia, que você vai meditando na palavra de Deus, você chega num ponto onde você já passa a fazer o que eu falei agora, que é orar a Bíblia. Você lembra das passagens, você vai falando com Deus, Senhor, assim como Josué, que rodeou aquelas muralhas, e era impossível que as muralhas de Jericó caíssem. Olha essa dificuldade que eu estou passando, Senhor. Essa dificuldade é como se fossem as muralhas de Jericó. Eu não tenho forças, mas eu sei que o Senhor pode me livrar. Então começa a agir, Senhor, como o Senhor agiu derrubando as muralhas. Essa é a linguagem da pessoa que já está na presença de Deus e conhece a palavra de Deus. Você vai orando a palavra, porque você vai encontrar na Bíblia sempre algo similar ao que você está passando. Quando você está fraco, tem personagens da Bíblia que estavam fracos. Senhor, assim como Elias que estava fraco, e o Senhor enviou o seu anjo e deu o alimento. Senhor, providencia o alimento para a minha vida, abre as portas para mim. Você entende? Você vai pegando a palavra e você vai orando a palavra, aí você vai entrando em conformidade com a palavra de Deus. Como Jesus ensinava, ele ensinava a palavra. Como os apóstolos ensinavam, eles ensinavam a palavra. E isso não fortaleceu a igreja do Senhor. E o que nós estamos fazendo aqui?
E é isso que nós temos vivido, como eu disse no início. 2 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 em diante. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Esse comichão nos ouvidos, que a palavra de Deus diz, esta volta às fábulas, é que as pessoas vão amontoar para si pessoas que vão falar só o que elas querem ouvir. É por isso, irmãos, que a palavra de Deus vai ficando de lado. Porque a palavra de Deus não é o que eu quero ouvir, a palavra de Deus me confronta. A palavra de Deus vem de encontro às minhas vontades e eu preciso mudar, eu preciso transformar. Irmãos, depois do pecado, Deus parou de falar com o homem e a mulher na viração do dia. Todos os dias Deus ia até Adão e Eva e conversava com eles. Mas depois daquele dia do pecado, Deus parou de ir toda a tarde lá conversar com eles, porque houve uma separação. E o que é que vai nos aproximar, irmãos, de Deus? É a sua palavra. A palavra é o próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz que a palavra se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. O que eu estou te dizendo hoje é que se você tem a palavra de Deus, você tem Jesus na sua vida. Se você tem Jesus na sua vida, você tem a palavra de Deus na sua vida. E você não vai dar ouvidos ao que estão falando, ao que estão dizendo. Irmãos, nós pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular não recebemos uma cartilha ou uma orientação sobre qual palavra nós devemos pregar no domingo, qual palavra nós devemos pregar na quarta, qual palavra nós devemos pregar na sexta. Nenhum irmão que vem pregar aqui recebe orientação assim, falando: olha, irmão, você vai pregar isso, tá? Ou você vai pregar aquilo, tá? Não funciona desse jeito, porque nós acreditamos que o Espírito Santo, que é o que renova a palavra todos os dias, ele age através das pessoas, ministrando no espírito da pessoa, e a pessoa fala aquilo que o Espírito Santo ministra sobre a vida dela. Preste atenção numa coisa: eu não falo o que eu vou pregar para o meu filho, eu não falo o que eu vou pregar para minha esposa, eu não falo o que eu vou pregar para nenhum de vocês, eu também não prego nada que ninguém manda eu pregar. Se a pessoa fala assim: a igreja está precisando ouvir uma palavra tal, porque está não sei o que, não, irmão, a igreja está precisando é de ouvir a palavra de Gênesis e Apocalipse, está precisando de tudo. Toda palavra, a Bíblia diz, ela é inspirada e ela é proveitosa para o ensino. Toda palavra. Só que o que acontece? O pregador ou a pregadora que é de Deus, ele está livre, porque o Senhor Jesus ministrou e falou assim: não fique preocupado com o que vocês vão falar. Na hora que vocês forem falar, o Espírito Santo falará por vós. Nós temos, irmãos, por exemplo, o estudo bíblico, que é a escola bíblica quadrangular, onde nós temos uma revista. E a revista vem com os textos, vem com os versículos, e nós seguimos aquele tema. É um propósito de estudo. Se você, por exemplo, for fazer um curso de teologia, lá no curso de teologia tem as matérias. Você vai estudar eclesiologia, você vai estudar bibliologia, você vai estudar escatologia, tem as matérias. Só que quando nós nos reunimos como igreja do Senhor, que é o que nós
estamos reunidos aqui, nós nos reunimos na direção do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele usa homens e mulheres para poder ministrar a sua palavra de acordo com aquilo que ele quer fazer. Então, eu tiro a palavra, eu medito na palavra e eu prego a palavra sem antes ter pregado para ninguém, sem antes ter falado com ninguém. Isso acontece em todas as igrejas que estão livres. Agora, nos lugares onde a palavra é direcionada e ela é dirigida, é falado assim: olha, isso aqui você não pode falar e aquilo você pode falar. Eu vou dar um exemplo para vocês de algo que aconteceu, que está na internet. Não é uma mentira, é uma verdade. Um pastor, durante a pandemia, ele estava pregando, igual estou pregando aqui, e ele disse uma palavra no púlpito, dizendo que Deus, ele condena o homossexualismo. Essa palavra, homossexualismo, que é homem com homem ter relação íntima, Deus condena. Mulher com mulher ter relação íntima, Deus condena. Básico é, a Bíblia é clara, só existe macho e fêmea, ponto final. Ele estava falando isso que eu falei até agora. Aí, uma pessoa que estava assistindo pela internet entrou na justiça contra ele no Ministério Público. O Ministério Público processou o pastor, chamou o pastor, porque quando o Ministério Público chama alguém ou entra na justiça contra alguém, é um processo para o resto da vida. O resto da vida. E o que o Ministério Público falou? Está basicamente na internet. O senhor, pastor, não poderia usar a palavra homossexualismo, porque o prefixo ismo é pejorativo, denota doença. O senhor tinha que ter falado homossexualidade. Então, presta atenção. Homossexualidade, segundo o Ministério Público, pode falar, que seria a palavra correta. Agora, homossexualismo não pode. Pode falar feminismo, pode falar machismo, pode falar tudo com ismo, menos a palavra homossexualismo. O prefixo ismo não pode, de jeito nenhum, ele não pode estar lá. Ele não pode ser falado. Isso, irmãos, o que é isso? As pessoas, elas querem moldar a forma de falar. Aí o pastor foi chamado, ele foi até lá e ele fez um ajuste de conduta. E ele fez uma live se retratando, dizendo: olha, eu quero dizer a todos que eu usei a palavra errada. Não é homossexualismo, mas sim homossexualidade. Então eu peço desculpas a todos que se sentiram ofendidos por eu ter usado essa palavra. Isso o Ministério Público, porque igual agora nós estamos transmitindo na internet, se uma pessoa pega ali da internet e leva para o Ministério Público, eles pegam e vão dirigir a boca do pastor para dizer assim: o que é que você pode falar e o que é que você não pode falar. Irmãos, prestem atenção numa coisa. Os cristãos, eles foram mortos por pregar a palavra de Deus. Eles foram aprisionados por pregar a palavra de Deus. E eles pararam de pregar? Não. A palavra de Deus chegou até os nossos dias. Então, irmão, aquilo que é pecado na Bíblia, nós vamos dizer que é pecado. Aquilo que é bênção de Deus, promessa de Deus para a vida de uma pessoa, nós vamos dizer: promessa de Deus para a sua vida, é bênção de Deus para a sua vida. Aquilo que é o plano de Deus para a igreja de Deus, nós vamos falar. Agora, nós não vamos falar segundo aquilo que nós pensamos. Nós não vamos falar segundo o sufixo, o prefixo, o ipso do mundo. Nós não vamos falar segundo aquilo que as pessoas politicamente corretas querem ouvir. Nós vamos falar segundo aquilo que está na palavra de Deus. Quem não gostar da palavra de Deus, irmãos, é igual a comida. Se você está numa casa e você come uma comida que você não gosta muito, você pega um pouquinho. Se você gosta daquela comida, você pega bastante. Quem gosta come muito,
Quem não gosta come pouco. Mas nós não podemos mudar a palavra de Deus. Nós não podemos deixar a palavra de Deus. Então ele diz assim, ó: tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Nós não vamos deixar de ouvir e não vamos deixar de falar. É isso que precisa ficar na nossa mente como cristãos. Nós, irmãos, não estamos atacando as pessoas, é isso que a pessoa não entende. Nós não estamos atacando as instituições. Nós estamos pregando o Evangelho para aqueles que querem mudar de vida, para aqueles que querem ter a sua vida transformada pelo poder de Deus. Nós falamos do pecado, nós não estamos falando do pecador, nós estamos chamando os pecadores ao arrependimento, e cabe ao pecador dizer se ele quer Deus ou se ele não quer. Agora nós, irmãos, nós não podemos ficar cansados da palavra de Deus, e nós não podemos nos cansar de pregar a palavra de Deus e de levar o nome do Senhor. Não é aquilo que eu penso, nem aquilo que você pensa, mas é aquilo que a palavra de Deus diz. Olha o que o Senhor diz: andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Tenha temor de Deus. Ele diz aqui, ó: fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que vocês receberam por tradição dos vossos pais. E com o que nós fomos resgatados? Com o sangue de Jesus, como Cordeiro imaculado. Então é pelo sangue de Jesus que a igreja prega a palavra de Deus. É pelo sangue de Jesus que nós ouvimos e que nós pregamos a palavra de Deus. E ele diz aqui, olha, no texto principal da nossa leitura: foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestou-se nesses últimos tempos por amor de vós. O Senhor, por amor de cada um de nós que estamos aqui, daqueles que nos acompanham através da internet, por amor de nós, o Senhor, ele veio a este mundo para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. E como é que nós descobrimos isso? Através da pregação da palavra de Deus. E o que o Senhor faz na nossa vida? Ele faz assim, ó: purificando a vossa alma na obediência à verdade. É na obediência à verdade, irmão. É na obediência à verdade, irmã, que nós purificamos a nossa alma. Portanto, a palavra de Deus é que nos purifica. A palavra de Deus é que nos limpa. A palavra de Deus é que nos lava, para nós nos apresentarmos diante de Deus. Irmão, por fora, eu estou vendo, vocês estão limpinhos, bonitinhos, arrumadinhos. Mas se por dentro vira alma, é lá dentro, irmãos, que essa palavra faz a limpeza. Então você está ouvindo a palavra de Deus, ela está te limpando, ela está te purificando, ela está te lavando, ela está deixando a sua alma limpinha. Olha o que ele diz aqui, ó: sendo de novo gerados, não em semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Eu sou gerado na palavra de Deus. Você é gerado na palavra viva de Deus, porque ele diz que a palavra de Deus é pela palavra de Deus viva. Viva. Essa palavra é Jesus em nós. Essa palavra nos purifica dos pecados. Essa palavra nos dá direção. Então nós não podemos deixar de ouvir essa palavra. Nós não podemos abandonar a palavra de Deus, independente do que o mundo pense, independente do que o mundo ache. Nós vamos ficar com aquilo que a palavra de Deus diz. Sabe o que é a glória do mundo? Ele diz: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor. Secou-se a erva e caiu-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra. E é assim, irmãos, que eu e você vamos viver na palavra de Deus. Eu faço questão, irmãos, durante todos esses anos que eu sou pastor, tem 22 anos que eu sou pastor,
Durante esses 22 anos, eu faço exatamente o que vocês estão vendo aqui. Eu mostro na palavra de Deus, e podem ter certeza que essa palavra, ela começa purificando a minha vida, ela continua purificando a sua, e ela vai purificando de todos aqueles que abrem o seu coração para ela. Então, irmão, não sejam cansados de ouvir a palavra, muito pelo contrário, tenha suas forças renovadas pela palavra de Deus. Coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, toma, Senhor, a minha vida.